Boa noite a todos. Gostei do boa noite. Adoro essa energia do boa noite forte. Meus caros amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Muito bem. Bem, como Lima falou, hoje começaremos o bloco terceiro do Livro dos Espíritos, que se intitula Leis Morais. O primeiro capítulo é Lei Divina ou Lei Natural. Por que seria importante estudar essas leis? Na primeira questão, 614 de O Livro dos Espíritos, deste capítulo, Kardec vai questionar os espíritos. O que é a lei divina ou a lei natural? E os espíritos respondem: é a lei de Deus. Parece óbvio, né? É a lei de Deus. É a única e verdadeira lei que leva o homem à felicidade. Diz o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Tem alguém aqui plenamente feliz e satisfeito com a sua encarnação atual? Sempre tem algo a melhorar, algo a nos queixar? Porque num planeta de provas e expiações como é a Terra, estamos encarnados, faz parte da evolução do espírito, não para sermos plenamente felizes. Isso nós alcançaremos mundos felizes, celestiais, mas lá na frente. O de regeneração que a gente fala em transição planetária, que estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, o bem prevalecerá, mas ainda não será 100%. Só quando nós nos tornarmos anjos. Olha que beleza. Então vai demorar um pouco. Logo no planeta de provas e expiações, nós temos que entender o significado dessas leis agora. Porque quando a gente entende, a gente se conecta com Deus através das suas leis. Não são as leis de Deus? Os Espíritos mesmos responderam. A lei divina ou natural é a lei de Deus. Então, obedecendo a essas leis, entendendo o seu conteúdo, a gente se conecta com Deus. Conseguimos estar plenamente em contato com Deus. E aí é muito mais difícil ficarmos insatisfeitos. Porque a nossa satisfação, a nossa felicidade no mundo material, nós condicionamos também a matéria. Vocês já repararam, quem aqui não gostaria de ser rico? E por que todo mundo quer ser rico? Rico eu estou falando materialmente, financeiramente. Por que todo mundo quer ser? Porque nós atrelamos a liberdade à riqueza. Então nós achamos que basta ser rico que eu vou ter uma liberdade que a riqueza vai me dar. Não é bem assim. Não seria ideal, muito melhor, que nós não dependêssemos do mundo material para viver, porque aqui é uma passagem apenas, fazer de determinadas necessidades que nós achamos que são plenamente, exclusivamente necessárias a cada um de nós, mas quando nós vamos examinar, são coisas supérfluas, que talvez consigamos deixar de lado e seguir a nossa vida com muito mais paz, com muito mais tranquilidade e com muito mais realização e satisfação. Então, entrando aqui na lei divina ou natural, eu venho para cá, né? Tá funcionando não? Eu testei, funcionou, agora não está funcionando mais. Bem, não tem problema não, eu trouxe, como você falou, o plano B é o Livro dos Espíritos mesmo. Entrando
na lei divina ou lei natural. Já falei da questão 614, eu ia endossar aqui com a projeção. Os espíritos prosseguem com Kardec. Kardec questiona: a lei de Deus, essa lei então, divina ou natural, é eterna? Bem, se nós lembrarmos os atributos de Deus, vamos entender que tudo que Ele constrói, a sua legislação, o que Ele determina, também vai ter dos seus atributos. Por exemplo, Deus, Ele é eterno, não teve início nem fim. Então, quando Ele coloca a sua legislação, as suas leis, tudo que vai reger a sua criação, essas leis passam a ser eternas. Deus, a gente consegue conceber um Deus que se modifica? Deus, de uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Não, Deus é imutável. Por que nós temos a certeza que Deus é imutável? Porque Deus é perfeito. O que é que a gente precisa mudar na perfeição? Nada. Nós só vamos atrás de uma modificação para aprimorar. Então Deus, na sua perfeição, Ele é imutável, suas leis também. Conseguiu passar, né? É a lei de Deus, ótimo. Isso aqui a gente já ultrapassou. Indica o que deve fazer a lei divina e o que não deve fazer. Garante a felicidade e o homem se torna feliz quando dela se afasta. Então, as características da lei divina ou natural. A primeira que eu falei, eterna, imutável, perfeita, como Deus, o seu Criador, o nosso Criador. Mantém a harmonia do universo material e no universo moral. Mantém a harmonia no universo material porque vamos ter leis que vão reger a matéria. Mantém a harmonia também no universo moral é porque teremos leis que irão reger. O que é que tem a ver com a moral? A gente fala logo caráter, a ética, a forma de ser. Mas quando eu falo moral, esse finalzinho, não é de cachorro não, viu? É de alma, moral, você lembra assim. Então, essas leis morais, elas vão interagir, lhe falando como que você vai proceder para, de alguma forma, atingir a felicidade. São as leis morais. Vão fazer com que vão reger o seu espírito, a sua alma. Então, tem uma coisa interessante aqui no Livro dos Espíritos, que é na questão 616, Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra. Eu achei muito interessante trazer isso para vocês. Porque se nós estamos falando que a lei de Deus empacou de novo. Que a lei de Deus, ela é eterna, ela é imutável. Peraí, Karina, eu não estou entendendo. Afinal de contas, se a gente pegar o Antigo Testamento e comparar com o Novo Testamento, ou seja, as leis de Moisés, que nós chamamos de 5 livros do Antigo Testamento, que é o Torá, né? Que está lá, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros compõem o que nós chamamos de Torá na religião judaica. Se nós compararmos com o Novo Testamento, que já é a história de Jesus e os apóstolos, vamos ver que existe uma grande diferença. Porque minha mãe outro dia estava lendo o Antigo Testamento e veio comentar comigo: minha filha, estou horrorizada. Como aqueles povos eram bárbaros. Mãe, os povos não eram bárbaros, nós éramos bárbaros, nós estávamos encarnados naquela época. Eu espero. Senão a gente estava pior em outro planeta. Mas
Como é que era a justiça na época de Moisés? A lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Se você matasse o meu filho, eu tinha direito de matar o seu filho. Se você fizesse algum mal corporal em mim, por exemplo, perdesse um braço, eu tinha direito a tirar um braço seu. A lei de talião, você pode fazer, devolver o mal correspondente ao mal que lhe foi feito. Isso foi herança do Código de Hammurabi. Como assim? Mas você não está falando de Moisés? É aí que eu queria usar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, é porque vocês só conhecem o Antigo Testamento da Record, né? Daquele canal que passa aquela José no Egito, não é isso? Agora parece que está fazendo um apocalipse. Pois, em 1800 antes de Cristo, a gente tem o Código de Hammurabi, que é essa lei de talião. 1800 antes de Cristo. É um código procedente da Mesopotâmia, os povos de lá. Aí a gente anda um pouquinho, 1550 antes de Cristo, nós vamos ter uma legislação no Egito chamada Livro dos Mortos. Livro dos Mortos. Código Hammurabi, nós temos 281 legislações, né? Ordens, mandatos. Livro dos Mortos, nós temos 42, só que negativos, de não fazer. Andamos mais um pouquinho, 50 anos, em 1500 antes de Cristo, quem aparece? Moisés. Só que Moisés, ele foi um bebê salvo da matança dos bebês que houve no Egito, próximo ao Egito. Colocam ele, inclusive, no rio Nilo. A mãe dele coloca, né, com medo que matem ele, coloca ele dentro de uma cestinha no rio Nilo. E a filha do faraó vê aquela cestinha com aquela criança, pega-o para criar. E aí cria Moisés no Egito, um local onde havia educação. Todos os que faziam parte da corte do faraó, do templo, estudavam, sabiam ler. Então Moisés teve contato com as leis da época. Que leis são essas que existiam antes dele? Código de Hammurabi e o Livro dos Mortos, que é o livro sagrado dos egípcios. Quando Moisés sobe lá no Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos, e ele desce com os 10 mandamentos, aquelas tábuas, né? São 10 mandamentos agora. Esses 10 mandamentos estão contidos no Livro dos Mortos, no Código Hammurabi. Você vê que na natureza nada se cria, tudo se copia. É novidade, Karina? Não é novidade que tudo se transforma. Vamos andar mais um pouquinho. Quando chega em Jesus, vou botar Jesus logo aqui, 1500 anos depois, nasce Jesus. No capítulo 22 de Mateus, chega um fariseu que vê Jesus. Jesus era um astro. Ele tinha acabado de falar com os saduceus a respeito da lei, né, sobre os direitos de César, por exemplo, né? O pessoal fala, vem cá, é justo pagarmos tributos a César? E ele, olha que homem inteligente, simplesmente, me dê essa moeda aí, o que tem nela? Ai, o rosto de César. Então dê a César o que é de César. Ele tinha cada saída espetacular e um significado nas coisas simples muito profundo. Então, os doutores da lei, vindo aquela coisa que Jesus sempre tinha um verbo perfeito, um deles se atreve a colocar Jesus na parede e pergunta, mestre,
seria então o maior mandamento? Aí Jesus fala: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento ou sua alma. Esse é o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse: amar ao próximo como a si mesmo. Nesses dois se resume a lei e os profetas. Quem não quiser olhar na Bíblia pode ir no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai achar lá, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Então, logo no início a gente vê esses mandamentos. Isso foi Jesus que criou? Não. Nós encontramos amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. De 4 a 6, na verdade. Está lá. Deuteronômio, o último livro do Torá. O último livro de Moisés. Sim, Karina. E amar o próximo como a ti mesmo. Está no livro Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então Jesus falou corretamente. Nesses dois eu resumi a lei mosaica e os profetas que me antecederam. Quem foram esses profetas? Botei até um espacinho aqui para Elias. Aí, todo mundo sabe quem é Elias, né? Eu já ouvi falar, Karina. Porque quando a gente fala em reencarnação, todo mundo dá aquele exemplo que Jesus estava no Monte Tabor, junto de Elias e Moisés, se transfigurando. E aí seus apóstolos vindo, suas vestes muito alvas e brilhantes. Era tão real que Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quer que armemos uma barraca para Moisés e outra para Elias? De tão real que era a reunião que Jesus estava fazendo com os profetas anteriores a ele. Aí eu volto à pergunta que Kardec fez aos espíritos. Bem, se a lei de Deus é perfeita, como que pode em uma época ela ser lei de talião, olho por olho, dente por dente, e depois em outra época ser amor? Porque Jesus agora, ele traz uma novidade. Eu que falei que tudo se cria, né? Tudo se transforma. Jesus traz uma novidade. Ele traz um amar ao vosso inimigo. Aí sim, procure nos 5 livros de Moisés, do Antigo Testamento, para ver se você acha, né, que você deve odiar o teu inimigo, porque tem uma passagem, inclusive, que o próprio Jesus fala para os discípulos, lá em Mateus, quando ele fala as bem-aventuranças, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas não existe odiarás teu inimigo, nem amarás o teu inimigo no Antigo Testamento, nem uma coisa nem outra. A única coisa que o Testamento diz, no Antigo Testamento, é amai o próximo como a ti mesmo. Porém, eles entendiam que esse próximo são os familiares, aqueles do seu convívio. Jesus já traz o significado do próximo como toda a humanidade, com o exemplo da parábola do samaritano, dizendo que o povo que era mais renegado naquela época, que eram os samaritanos, é aquele que ajuda o homem caído na estrada de Jericó. E Jesus, quando pergunta quem foi o próximo desse homem caído, porque o samaritano que ajudou, levou para a hospedaria, pagou, cuidou das feridas dele, quem foi o próximo? E aí o fariseu responde: o próximo foi aquele que lhe usou de compaixão, teve compaixão do homem caído.
porque ele não poderia falar samaritano, ele se tornaria impuro. Tinha essas coisas estranhas naquela época. Então ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Bendizei o que vos digo. Ouviste o que eu te falo: bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então Jesus já traz essa diferença: ame o teu inimigo. E não só o que você tem ideia de ser o próximo, que é a sua família. Ore pelo teu inimigo. Já inclui o inimigo na nossa vida. Depois, mais tarde, ele vai dizer, inclusive: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho, para que não entregue ao juiz, o juiz chame o oficial e te encarcere na prisão para sempre. Tem essas passagens, né? Então, Jesus tem uma palavra de amor. Amor. Aí os espíritos respondem à pergunta de Kardec: não é a lei que muda. Não é a lei de Deus que está mudando, não. Essas leis que você está se referindo são leis criadas pelos homens. Quem muda isso? Os homens, que fazem suas leis imperfeitas. Então as leis acabam correspondendo à época que o homem está vivendo, ao seu momento evolutivo. Por isso nós tivemos em 1800 a.C., olho por olho, dente por dente. Depois, inclusive, a pena de morte foi até abolida. Só os romanos que tinham direito de praticar a pena de morte. Já os judeus não. Já saiu então da cultura dos judeus o matar, né? Você fez uma falta e vai ter a pena de morte. Não. Mas eles tinham somente a pena de morte por apedrejamento, né? De adúltera, só isso. Ninguém merece, sempre porque era mulher, aposto. Então, voltando aqui, as leis físicas. Então, domínio da ciência, que desenvolve geralmente são os sábios, que desenvolvem essas leis físicas para o nosso entendimento. E quem é que desenvolve, então, da melhor forma possível essas leis morais? Os espíritos vão dizer: o homem de bem. Enquanto que o sábio, o homem inteligente, o homem culto, se preocupa com as leis físicas, ou seja, as leis que estão interagindo com a matéria, o homem de bem se preocupa com as leis morais, em entender e colocá-las em prática. Aí a gente prefere ser sábio ou ser um homem de bem? De preferência os dois, né? Mas claro que o peso maior aí é o homem de bem. As leis morais, elas têm relações do homem conosco, ou seja, eu comigo mesmo, né? Não é amar o próximo como a mim mesmo, então comigo, com o próximo e com Deus. Então vamos ter, dessas leis morais, são 10, algumas que vão fazer com que nós nos conectemos com Deus. Nós temos que desenvolver um autoconhecimento, mergulhar para dentro de nós mesmos, então um contato com o nosso interior, com a nossa essência, e também leis que vão reger o nosso contato com o próximo, que é a sociedade, né? Então, conhecimento da lei divina, todos podem conhecê-la. Outra pergunta, Kardec vira para os espíritos e fala: bem, essa lei divina, que é a lei de Deus, todos têm acesso? Todos conseguem, né, ter essa lei, conhecimento dessa lei? Os espíritos dizem: olha, conseguem, eles têm acesso a essa lei, conhecem essa lei, entretanto não a compreendem. Como se dissesse, você, quando Deus lhe cria simples, ignorante espírito, tem dentro de si uma chama que vem com toda essa legislação divina. Entretanto, só você, amadurecendo a sua evolução espiritual, você vai tendo condições de entender. Daí que nós já fizemos parte daqueles povos bárbaros, né?
Então, nem todos a compreendem, todos a compreenderão um dia. Quando os Espíritos afirmam que todos a compreenderão um dia, o que é que eles estão querendo dizer? Uma vez criado por Deus, simples e ignorante, qual o objetivo da encarnação? Está lá no livro dos Espíritos, na questão 132. Evoluir. A gente encarna, reencarna, e aí reencarna milhares de vezes para evoluir. E quando a gente vai evoluindo, a gente vai se aproximando de Deus, cada vez mais. Então um dia compreenderemos todas essas leis sem dificuldade nenhuma, já farão parte de nós, da nossa rotina. Enquanto que no processo de aprendizado eu coloco determinadas condições para fazer alguma coisa, por exemplo, quando eu tenho que, agora que eu sou espírita, que eu sei a importância de exercer a caridade não a caridade como eu conhecia em outras religiões. A caridade era só fazer doações, né? Chegar no final do ano, ver o que é que eu tinha lá encostado no meu guarda-roupa. Não, a caridade não é só isso. No Espiritismo a gente aprende que caridade é benevolência para com todos, ou seja, tem que ser boa para todo mundo. Boa de coração, óbvio, né, gente? Então tem que ser boa para todo mundo. Indulgência com as imperfeições alheias. O que é isso? Ser indulgente com a imperfeição alheia é tolerante. Eu tenho que tolerar as imperfeições dos outros porque eu também não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Eu sou um espírito imperfeito convivendo com outros espíritos imperfeitos. O que é que muda? A imperfeição. Enquanto eu sou imperfeito em determinadas coisas, vou conviver com pessoas que são imperfeitas de outra forma, e aí vai. Então, quando alguém realmente estiver te tirando do sério, você olha para aquela pessoa e pensa assim: espírito imperfeito, eu tolero a sua imaturidade. Então, tolerância com as imperfeições alheias. E por último, o perdão das ofensas, que acabei de perguntar. Todo mundo já aprendeu a perdoar? O que é esse perdão das ofensas? Quando eu digo que devo praticar um perdão da ofensa, não é esquecer e deixar para lá, não, e preferia ser logo um espírito puro, né? Nem me ofender. O perdão da ofensa é não deixar que o fato em si, o acontecimento, ele mexa com suas emoções. Que você não se importe mais com aquilo. Porque tem gente que só em pensar que a pessoa está chegando já começa: ai meu Deus, e perdoou como? Você ainda está preocupado e a pessoa vai estar aqui. Sim, você não está dando uma chance, deixa ela estar conosco. Então o perdão da ofensa é quando o fato já não mexe mais com suas emoções. Aí você vai conviver com aquela pessoa, inclusive até com indiferença. Porque você não precisa, para perdoar alguém, perdoar o seu inimigo, fazer do seu inimigo seu melhor amigo. Não, isso é hipocrisia. Então, todos a compreenderão um dia. E onde está, então, finalmente escrita essa lei de Deus? Somos criados simples e ignorantes, e quando desenvolvemos a razão, mais do que nunca, temos ciência de onde estão essas leis. Engraçado que na época de Kardec, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, havia uma grande polêmica a respeito do personagem Jesus, se Jesus tinha existido mesmo. Haviam várias teorias, né, se Jesus tinha sido um homem casto ou se ele realmente tinha se unido com Maria Madalena. E aí, várias teorias. E questionava-se também qual seria a religião mais adequada para o homem seguir. Quando a gente fala em religião, vamos atrás dos códigos, das legislações que estão por trás das religiões. Então, se discutia, e aí? É o Alcorão, que é o livro lá dos muçulmanos, né? Quem, no caso, são os muçulmanos? Os descendentes de Ismael.
Quem é Ismael, Karina? O guia do Brasil? Sim, eu sei que é, porque lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né, o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer que o guia da nossa pátria aqui, o guia espiritual é o espírito Ismael. Mas Ismael, quem foi no passado? Quando nós falamos da lei do Antigo Testamento, Jesus ainda traz isso. Em vários diálogos dele, em vários evangelhos, tem a lei de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quem foram esses patriarcas? Abraão, o primeiro que teve a ideia do monoteísmo, né, do monoteísmo, que teve a mensagem mediúnica, que seria o contato divino naquela época, né, que esteve com Deus, mas na verdade esteve com os anjos do Senhor, vinha através das mensagens, que ele seria o patriarca daquelas terras, inclusive teria que herdar determinada terra, que vem aí a terra prometida, que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu. Abraão. Aí Abraão não conseguia ter filhos com a sua esposa, Sara. Aí Sara pede um grande sacrifício, que ele se deite com a escrava que ela tinha. Claro, para Abraão foi um sacrifício imenso, né? Aí ele se deita com Sara e nasce Ismael, o guia do Brasil, Ismael. Passa-se um tempo e aí os anjos do Senhor visitam novamente Abraão para saber como é que estava aquela região, como é que estava o povo. E aí fazem uma revelação. A esposa, que já está de idade avançada, vai engravidar. Sara ouviu esse comentário e deu risada dentro da barraca. O anjo do Senhor entra e fala com Sara: porque você riu, o seu filho se chamará Risada. Em hebraico, Isaac. Quando Isaac nasce também com ele a preocupação de Sara. Quem herdará a terra prometida? Quem é finalmente o primogênito? O filho meu por direito com Abraão ou o filho que ele teve primeiro com minha escrava? Aí, com receio, o que é que ela faz? Pede a Abraão que expulse Agar, que é a escrava, e o filho Ismael, da aldeia. Aí ele expulsa, Ismael sai pelo mundo com a mãe, e aí descendem os árabes, que naquela época depois vão virar os muçulmanos. Você vê que a gente está tudo em família e estão se matando até hoje. Até hoje. Nessa confusão toda. E todo mundo é irmão. E aí, depois de Abraão, vem Isaac, que gera Jacó, que geram 12 filhos que viram as 12 tribos, e aí divide a Palestina em 12, e aí vai. A história da Palestina é assim, de geração para geração, sempre desenvolvendo alguma modificação na legislação. Quando chega o momento que Roma começa a dominar, então a legislação começa a ser predominantemente imposta pelos romanos. Aí Kardec fala: então, um livro, o Alcorão, é o livro dos mortos, onde é que está escrita a lei de Deus, dessa legislação toda? E os Espíritos dizem uma resposta muito simples: na consciência. Na nossa consciência. Nós já somos criados por Deus com essa centelha, com toda a sua legislação. Aonde? Na nossa consciência. Por isso que eu pergunto: se você está desencarnado, prevalece a lei de Deus? Você deixou de existir? Não foi Deus que te criou? Você é um espírito. É tão difícil, quando estamos encarnados, lembrarmos que somos espíritos. E todos esses atributos já vêm conosco. Eu encarnado agora estou tendo a possibilidade
de estudá-lo, de sedimentá-lo, de resgatar isso que está dentro de mim, guardado em algum lugar que nem sei. Quantas pessoas estão perdidas por aí, chegam no centro através da dor? Na verdade, as pessoas quando têm problemas, quando passam pela dor, elas procuram uma solução, de preferência imediata, porque ninguém quer passar pelo sofrimento durante muito tempo. E onde que nós mais vamos atrás de uma solução, de um milagre, de algo que aconteça, que venha, puf, e minha vida fique uma maravilha? Procuramos a religião. A pessoa se desespera, não faz orações nenhum dia, não se conecta com Deus nenhuma hora. Na hora de pegar um feriadão, viajar, curtir, ir para ali, para cá, beber, fumar, brincar, dançar, curtir, é ótimo. Que momento você lembrou de Deus? Aí quando vem aquela derrapada braba, fica desempregado, perde um ente querido, é uma separação na família, aí desequilibra tudo, desestrutura tudo. Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, meu Deus. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Você abandonou Deus durante tanto tempo, agora está querendo que Ele resolva de hora para outra? Então, temos que nos conectar com Deus. Aí começa aquele processo, a gente chega no centro desesperado, aí começa, tome água fluidificada, passa, etc, tudo. Vamos estudar, né? Você entender o que é a doutrina espírita, começa a fazer um curso, começa a fazer o evangelho no lar, sua casa, vai se tornar um ponto de luz no planeta, não sei o quê. Você vai sedimentando esses hábitos, tomando gosto com esse conteúdo, e começa o processo de reforma íntima, que nós sempre falamos. A pessoa chega a um ano na casa espírita e com todos esses movimentos, é água fluidificada, é passe, é compreensão, é sendo escutado por algum amigo e algum irmão no atendimento fraterno, porque em casa não tem ninguém que escute. Os amigos já nem compreendem mais o que você pensa, o que você quer. Então começa aquela reforma interior, você vai se modificando e aí você vai conseguindo resgatar o seu conteúdo, se conhecer, porque até então você vivia para o mundo, você não vivia para você. É assim. Quando nós vamos fazer algo, muitas vezes nós estamos fazendo para o que o outro vai achar. O mais importante são as nossas ações para Deus. O que é que Deus está achando do meu comportamento, da minha conduta, do que eu ando pensando? Não, mas a gente se preocupa é o que o outro está pensando a respeito da gente. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência e também no livro da natureza. Quando nós nos remetemos às leis físicas, elas estão aí em toda a natureza. O bem e o mal. Já avançando nas questões, porque esse bloco vai das questões 614 de O Livro dos Espíritos até a questão 648. O que seria o bem e o mal? Qual a diferença? Quando eu digo o que é o bem e o mal, como eu faço essa diferenciação? E os Espíritos falam, bem, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Hoje estou tendo contato com a lei de Deus, então já estou começando a entender o que é proceder no bem. É ir em conformidade com o que a lei de Deus diz. E fazer o bem, os Espíritos chamam a atenção. O bem é o bem em qualquer lugar. O bem não é só o bem aqui, em qualquer lugar. Porque quando eu faço o bem, que eu estou diante de uma lei divina, eu faço bem para quem? Aí a gente fala, para o próximo, para você. Não, tudo é para Deus, gente. No final, tudo é de Deus, tudo é para Deus. Uma vez, eu até esclareci isso,
em outra temática. Gente, a gente chega no trabalho, aquele trabalho que a gente já não suporta mais, que a gente às vezes acha até insignificante, é aquela rotina. Se você está ali, é porque aquela função é necessária. Necessária para você, só para você ganhar dinheiro e fazer aquele... Não, alguma coisa que você está fazendo vai chegar em um grande número de pessoas. O próximo. Quando você ama o próximo, você ama a Deus. Então tudo é para Deus. Você não faz direcionado especificamente para aquela pessoa depois que você tem entendimento dessa lei, óbvio. Tudo é para Deus. Aí você começa a trabalhar com mais empenho, com mais coração. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Claro, se fazer o bem é cumpri-la, fazer o mal é infringi-la. Meios de distinguir o bem do mal. Como é que eu posso distinguir o bem do mal? Primeiro, crer em Deus, na existência de Deus, do nosso Criador. E segundo, ter vontade de saber. Eu pergunto, eu falo porque até 3 anos atrás, 3 anos, não vou fazer 4, eu não era espírita. Se você me perguntasse, você quer saber alguma coisa a respeito desse assunto? Eu ia dizer, Deus que me livre. Porque não estava no meu momento. Mas quando eu comecei a estudar a doutrina espírita e fiquei encantada, eu tive vontade cada vez mais de aprender. E fui buscar o assunto, fui me aprimorar. O espírito, ele é regido por pensamento e vontade. Ele pensa o tempo todo. Inclusive no mundo espiritual a gente vai se comunicar pelo pensamento. A gente consegue materializar as coisas, né? As cidades são formadas pelo pensamento. Sim, mas isso é feito por quê? Cidades são materializadas no mundo espiritual para que nós habitemos e convivamos. Porque eu tive vontade. Porque eu posso ficar na esfera só do pensamento. E isso acontece conosco. Nós, muitas vezes, ficamos na esfera somente do pensamento, sem vontade, esperando que alguém nos empurre, que alguém nos puxe, que alguém nos leve, que alguém nos traga, que alguém faça. Cadê a vontade do Espírito? Então, quem procura, acha. Me lembrei até do cozinheiro de uma empresa que eu trabalhei, estava no refeitório, na hora que eu fui comer meu prato, né? Tinha feito meu prato. Aí tinha um cabelinho assim no feijão. Aí eu virei pro diretor, poxa, olha pra cá. Aí apareceu o cozinheiro bem na hora pra falar com a gente na mesa, né? Aí eu cheguei, olha, tem um cabelinho aqui na comida, no feijão. Ele virou, oh, Karina, quem procura acha. Eu falei, pô, eu vou dizer o quê? Quem garante que esse cabelo foi lá da cozinha, se chegou no meu prato depois, se tava ali, né? Porque era tipo self-service, a gente se servindo. Ele, Karina, quem procura acha, que ele era meio alemão assim. E é verdade. Nós temos que buscar. Temos que usar a inteligência. Somos seres inteligentes. Analisar o que gostaria que lhe fizesse. Eu acho interessante porque Jesus mesmo nos fala, né? Fazer o outro o que gostaria que fizesse a você mesmo. E também não faça o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. Serve para as duas coisas. Responsabilidade no mal. Diante dessas informações, uma vez que nós temos mais conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade. Porque se você agora já sabe que não deve fazer determinadas coisas, se você fizer, a própria lei vai assumir em cima daquele seu ato e você vai acabar tendo que responder por essa falta. Então é proporcional aos meios de que o Espírito dispõe para compreender o bem e o mal. Quanto mais instruído, então, tanto mais culpado seremos se nós ignorarmos o que já sabemos. Quanto melhor sabe o que faz. Quanto mais eu sei e eu faço o que eu não devo fazer, eu serei responsabilizada.
prática do mal, será punido não só pelo mal que haja feito, mas pelo mal a que tenha dado lugar. Bom, esse ponto aqui eu acho maravilhoso. As pessoas viram assim, aquele ali, coitado, não faz mal a ninguém, mas também não faz o bem. E ele vai responder por isso? Vai. Porque quando nós temos que ter uma atitude positiva, temos que agir, proativa e não omissiva. Então, eu tenho que fazer o bem. Não tenho que só encostar e deixar que os outros façam, pelo menos não vou empatar. Não. Só o fato de você ter potenciais para fazer o bem e não estar utilizando esses potenciais para fazer o bem, você responde por omissão. E se houverem consequências a respeito dos seus atos que você acabou não fazendo, da sua omissão, se daí partirem, acontecerem consequências, você vai responder por aquilo. Você vê como é grave. Então responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E a responsabilidade dos nossos maus pensamentos. Acabei de dizer, não é só no mundo espiritual não. Quando nós pensamos, o espírito pensa constantemente. Se você disser assim, eu não penso, está mentindo, porque você, só para me dizer isso, já pensou. Quando nós pensamos, emitimos ondas, raios, que geram uma frequência, uma vibração. Que nem quando a gente existia o rádio, que hoje em dia é horrível dar esse exemplo, porque os rádios agora são digitais. Antigamente a gente tentava sintonizar numa rádio, ou seja, entrar numa frequência para atingir essas ondas. A mesma coisa o pensamento. Então, se você está vibrando com pensamentos ruins, você está angustiada, estou pensando em suicídio, estou angustiada, esses pensamentos que eu estou vibrando, eles vão sintonizar com espíritos que querem realmente que você se suicide, que você continue angustiada, que você perca a fome, e aí vai potencializando aquilo que você está alimentando dentro de si. Se você pensar no bem, coisas boas, vai sintonizar com espíritos bons, principalmente aquele que está sempre conosco. Quem é? O anjo da guarda. Quer dizer, está sempre conosco quando nós queremos, que é um espírito superior, é um espírito muito mais evoluído que cada um de nós, já tem uma missão de velar por nós. Então esse espírito é um espírito bom. Aí, quando você sintoniza com o bem, você potencializa o bem. Então, o nosso pensamento é muito importante. Se lembra que nós temos uma passagem no Evangelho que diz, que você já peca só em pensar, nos seus maus pensamentos? Então, resistir aos pensamentos ruins já desenvolve uma virtude. Se você não pratica por falta de ocasião, ou seja, se você não pratica o bem, dizendo assim, eu não tive a oportunidade de ajudar o próximo, você já é culpado. Porque sempre vão existir ocasiões de você poder ajudar alguém. Você pode ajudar e sempre haverá o mérito na sua contribuição, principalmente pelo seu sacrifício. Aí tem gente que vira assim, eu não vou em tal lugar para ajudar porque eu não tenho tempo. No dia que você arranja tempo, um pouquinho, e você cria o hábito de ir, você sacrificou um tempo que você dedicava para outra coisa. Eu nunca doei sangue. No dia que vai doar a primeira vez, é um sacrifício. Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo de até espetar esse negócio no meu braço. Então, algo que ultrapasse o seu limite. Porque a caridade, que eu falei até, aquela caridade do guarda-roupa, sem nenhum esforço, não tem nenhum merecimento, nenhum mérito.
E ela precisa vir de dentro, com a preocupação com o próximo, com a amorosidade. E não porque está sobrando, não vai me fazer falta. É melhor dar do que não dar, porque sabe lá, eu vou depois ir para o inferno. Porque tem gente que é assim, né? Se eu não ajudar, depois Deus vai até me castigar. E Deus não castiga ninguém. Simplesmente a lei dele que funciona para cada um de nós. Caminhando para o fim, que leis que nós temos no Livro dos Espíritos, que são as leis divinas e interessam para o espírito, as leis morais. Nós temos essas 10. A lei do progresso, igualdade, liberdade, adoração, sociedade, trabalho, reprodução, lei de justiça, amor e caridade, destruição e conservação. 10 leis morais. Agora vocês vão começar a estudar, né, cada uma delas separadamente. E por fim, meus irmãos, caminhando para o encerramento, essas 10 leis, lembra que eu falei da lei mosaica? 10 mandamentos que ele desce do Sinai, né, com as tábuas. Interessante que Kardec, na última questão do capítulo, desse da lei divina, lei natural, a questão 648, ele pergunta, sim, essa divisão de 10 leis que eu acabei de ler, essa divisão ficou boa? E os Espíritos falam, está ótima, corresponde ao decálogo de Moisés, aos 10 mandamentos, rege todos os aspectos da vida do Espírito. Olha que interessante. Então eu já estava em conformidade com os nossos antepassados. Abrange todas as circunstâncias da vida. Então, está aí a importância dessas leis para nós no dia a dia. Lembrar que, para obedecermos às leis morais, primeiro temos que conhecê-las. Segundo, onde que isso corresponde à minha realidade? Onde que eu encaixo essa lei no meu dia a dia, na minha vivência? E se for um momento de sofrimento, pô, tá tão difícil, estou passando por esse problema, melhor ainda. Se está doendo, que lei então que você está infringindo? Porque se você estiver agindo em conformidade com a lei, você não vai sofrer. Isso ajuda muito, gente. Ajuda as nossas relações com os outros. Ajuda no nosso entendimento próprio, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Tenhamos isso como um instrumento sagrado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz.